O mês de novembro é dedicado ao trabalho de prevenção ao câncer de próstata. É a campanha Novembro Azul. A prevenção por meio de exames periódicos segue sendo a melhor maneira de combate a essa doença que muitas vezes é silenciosa e que pode afetar até 71 mil homens somente neste ano. Para falar mais sobre o assunto, a gente convida a médica urologista Carla Avelino. Bom dia, doutora, tudo bem? Bem-vinda ao Bom Dia RN. Bom dia, muito obrigada pelo convite para falar desse tema tão importante para a saúde masculina, o câncer de próstata. Bom dia, bem-vinda. Bem-vinda, né? Como a gente falou, é uma doença que acomete muitos homens e muitas vezes é uma doença silenciosa, né? Mas como que os homens podem prestar mais atenção ao câncer de próstata? Como eu sempre falo, o câncer de próstata não dá sintomas. Então, a prevenção ela é super importante justamente porque faz com que o homem procure, independente de ter sintomas ou não. E como é que deve ser feita essa prevenção? Uma visita constante ao urologista? O que é que a senhora recomenda? A recomendação é que a partir dos 40 anos o homem procure rotineiramente o urologista para acompanhamento. E a partir de então a gente vai acompanhar a saúde masculina, não só a questão da próstata, ver o homem como um todo. E os exames periódicos a partir dos 40 anos. Mas a urologia está numa campanha de trazer o homem mais cedo para o médico, porque o homem precisa se cuidar. Não existe somente a próstata, ele precisa cuidar como um todo e participar da sua história. Então, a gente está numa campanha de trazer o homem para o urologista desde a sua adolescência. Hoje a senhora percebe uma adesão maior dos homens, pelo menos no Novembro Azul, porque a gente observa, por exemplo, né, no Outubro Rosa, que vivemos há pouco, aquela adesão das mulheres, várias ações. A senhora percebe já algo parecido em relação aos homens, que representam um público que acaba deixando a saúde de lado quando a gente compara com vocês mulheres? Eu percebo, realmente, nos últimos anos, após o início da campanha, que a campanha começou em 2011, os homens eles passaram a se cuidar mais, eles passaram a se olhar melhor. Então, realmente, essa campanha é super importante, não só pelo mês de novembro, o homem precisa se cuidar o ano inteiro, mas a questão da conscientização. E a televisão é super importante nisso, de passar a informação. Porque, de repente, está o homem lá sentadinho assistindo televisão e diz, faz 2 anos que eu não vou ao médico. Então, é importante, essas campanhas são importantes e realmente ajudam na conscientização masculina. Nós já estamos recebendo aqui algumas perguntas dos nossos telespectadores e alguns relatam alguns sintomas, como, por exemplo, alterações na urina, dores, né, em determinado local. Existem alguns sintomas específicos para o câncer de próstata? Lembrando que a próstata ela não tem só o câncer de próstata, existe o crescimento da próstata, que é uma doença benigna, ela não é um câncer e que acomete 50% dos homens. Então, quando os homens começam com esses sintomas urinários, normalmente é o crescimento da próstata e não o câncer de próstata. O câncer de próstata pode sim dar esses sintomas, mas já no estágio mais avançado. Normalmente, no início do câncer de próstata, ele é assintomático. E já tem gente perguntando aqui quais são os exames necessários, né, para fazer o diagnóstico do câncer de próstata. O rastreio simples é o exame do toque e o PSA, que é o exame de sangue. Esse é o rastreio simples para o câncer de próstata. E quais são as causas do câncer de próstata? Tem algum hábito que de repente favorece, né, essa situação? Existem os fatores de risco, que é o histórico familiar, quem tem pai ou irmão com histórico de câncer de próstata. A obesidade também é um dos fatores de risco. Mas existem algumas maneiras que a gente pode prevenir, que são os hábitos saudáveis. Atividade física, dieta, evitar o consumo exagerado de álcool e cigarro. Em relação ao exame de toque, que é tão polêmico, né, entre os homens, muitas vezes muitas pessoas não realizam por preconceito e desinformação. Você pode explicar mais para a gente sobre o que acontece nesse exame?
O exame do toque, ele faz parte do exame físico, ele não é um exame que a gente faz além do consultório. Então, na primeira consulta, ele já pode ser realizado. Mas a gente sempre acolhe o paciente, conversa, explica, porque é um exame simples, tá certo? Ele é muito mais mistificado do que realmente ele é. Então, os pacientes, na verdade, quando ele chega no consultório, ele já está aceitando. Então, é aquele paciente que se cuida. Então, o importante é você ir ao consultório, conversar com o seu médico. O exame do toque é o mínimo na sua saúde. Então, o importante, a gente fala, é sempre procure se cuidar. O exame do toque, ele é uma consequência que muitas vezes você vai discutir ali com o seu médico no consultório. Pelo toque ou pelo exame de PSA que a senhora já citou, já é possível ali afirmar que é câncer de próstata ou é preciso uma biópsia, algo mais? O toque seria apenas para suspeita? O diagnóstico de câncer de próstata, ele tem que ser pela biópsia. A gente só consegue diagnosticar pela biópsia. Mas a gente não vai biopsiar todos os homens. Sim. Então, o exame do PSA e do toque, ele serve para orientar quem vai fazer a biópsia ou não. Então, se eu tenho um PSA elevado ou um toque suspeito, aí sim eu vou solicitar a biópsia. E só na biópsia que eu vou saber se realmente é um câncer ou não. Temos mais perguntas aqui. O nosso telespectador está dizendo: a constipação intestinal frequente já depois dos 50 anos pode ser algum sinal de problema com a próstata? Não, a constipação ela não tem relação com a próstata, só nas próstatas muito volumosas, que é mais raro. Realmente, quando você tem uma próstata muito crescida, mas é um volume gigante, ele pode dar alguma alteração no ato intestinal. Temos mais perguntas. Essa é até curiosa, pode ser um mito. Tem um telespectador perguntando o seguinte: andar de bicicleta pode provocar o câncer de próstata ou não tem nada a ver? Não, câncer de próstata não. Essa daí até eu fiquei esperando se será. Porque existem diversos mitos, né, relacionados a diversas doenças. Tem mais perguntas aqui. Tem um telespectador perguntando o seguinte: depois de quanto tempo, para quem fez a cirurgia ou radioterapia, pode ser declarado curado? Sempre, o acompanhamento é no mínimo 5 anos, que a gente acompanha os pacientes periodicamente pós-tratamento de câncer de próstata, ou cirurgia ou radioterapia. 5 anos, é isso? Cortou um pouquinho. 5 anos. 5 anos de acompanhamento. Tem mais perguntas, Paulinho? Tem sim. É necessário fazer o exame do toque mesmo sem sintomas ou só basta fazer o PSA? Como eu disse, é independente dos sintomas. O rastreamento é independente dos sintomas, PSA e toque. O toque, ele aumenta a sensibilidade em até 20% dos casos. Por quê? Porque existe 20% dos casos de câncer que o PSA é normal. Então, por isso que o toque ainda é necessário. A gente ainda não evoluiu o suficiente para tirar o toque do rastreamento. Recebi uma pergunta importante aqui. Câncer de próstata causa impotência? Não, isso existe por conta da cirurgia. Então, o que acontece? O câncer de próstata em si, ele não causa impotência, mas no tratamento, que é a prostatectomia radical, na retirada da próstata, os nervos, eles passam muito próximo à próstata. Então, dependendo do estadiamento, do grau de agressividade do câncer, quando você faz a cirurgia, pode ter uma impotência pós-cirúrgica, ou cirurgia ou radioterapia, as duas podem dar impotência. Mas avançamos e existe hoje a cirurgia robótica, que a gente consegue uma preservação nervosa melhor e diminuindo assim os índices de impotência pós-operatório. Agora, essa impotência seria reversível, doutora? Na maioria dos casos, sim. O paciente ele tem uma impotência pós-operatória e com o passar do tempo ele vai diminuindo. Mas existe aqueles pacientes que têm uma impotência permanente, sim. Tem telespectador relatando a falta da questão sexual. Isso pode estar relacionado também à questão da próstata? Não, a abstinência sexual ela não tem relação com câncer de próstata. Tem mais perguntas aqui. Com qual idade é necessário ir ao urologista, né, verificar a questão não só da próstata, mas da saúde do homem como um todo?
relação às campanhas de próstata, a gente orienta a partir dos 40 anos e a urologista conversar com ele. A campanha, a partir dos 50 anos, ela realmente é mandatória anualmente. Mas, para a saúde do homem, a gente orienta o adolescente e ao seu urologista para orientação sexual, para orientação corporal, para se conhecer. Então, assim como a mulher vai ao ginecologista desde a sua adolescência, o homem também é importante ir ao urologista desde a sua adolescência. Perfeito. Essa Carla Avelino, urologista, conversando com a gente, a nossa primeira entrevista de muitas que faremos ao longo desse mês relacionada ao Novembro Azul. Muito obrigado. Muito obrigada. Bom dia. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.